E depois da aprovação, ontem à noite, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei dos minerais críticos deve passar agora para análise no Senado. Ainda sem data para ir ao plenário, o texto deve tramitar sem muita resistência dos senadores. O maior desafio era conseguir passar pela Câmara e uma costura política que agradasse tanto o governo como o setor privado. Quem tem detalhes dessa história é o repórter Gabriel Garcia, direto de Brasília. Gabriel, hoje este assunto foi tema no encontro entre Trump e Lula. Será que chegamos a um bom termo e, como diria Celso Sommano, todo mundo está feliz, estando bom para ambas as partes? Dá para dizer isso? Boa noite. Boa noite, Naka. Eu acho que meio termo seria a palavra correta, mas não todos estão felizes. O governo, sim, está feliz com o texto que foi aprovado, mas as mineradoras ainda querem, sim, alguns ajustes redacionais. Elas já pleiteiam alguns ajustes redacionais. Inclusive, há um debate sobre a inclusão de novos benefícios fiscais durante a tramitação lá no Senado Federal, que já faz o Ministério da Fazenda ligar o sinal de alerta lá na esplanada dos ministérios. Mas a tendência é que esses ajustes sejam pequenos, sejam ajustes redacionais e que a tramitação seja rápida. Isso porque a grande costura política, o grande desafio político estava sendo lá na Câmara dos Deputados, que tentou encontrar um meio termo entre a visão do governo, que defendia mais protecionismo, mais protagonismo do Estado nesse setor tão estratégico para a nossa economia, e do setor privado, que obviamente queria um ambiente mais livre para a tomada de decisões. Mas vamos ao que foi aprovado. Pelo que foi aprovado, o mercado de minerais críticos do Brasil sofre uma grande mudança. O governo vai ter um grande poder de controle e de acompanhamento nesse setor. A gente preparou uma arte com os pontos principais para ser bem didático e mostrar os principais pontos ali que foram aprovados. O primeiro ponto é que será criado um conselho. Esse conselho vai ter o poder de homologar operações de venda e de contratos internacionais firmados pelas mineradoras de minerais críticos no Brasil. Como? Com quais critérios essas decisões serão tomadas? O governo vai ter 90 dias a partir da publicação da lei, a partir da aprovação da lei, para instalar e regulamentar esse conselho e definir quais serão os critérios utilizados aí em um possível veto em contratos internacionais. E aí que está justamente um dos pontos onde as mineradoras tentam mudar ou fazer pelo menos um ajuste redacional lá no Senado. Eles tentam convencer os parlamentares que, olha, é muito melhor o legislativo já definir quais serão esses critérios em lei do que deixar para o governo regulamentar. Isso daria mais segurança jurídica aos investidores. Outro ponto é que o texto que foi aprovado ontem abre margem para o governo estabelecer requisitos e compromissos técnicos para exportação de minerais críticos. O que isso quer dizer? O governo fica livre para entender, por exemplo, se o mineral não está sendo beneficiado de forma correta ou não está sendo refinado no Brasil, o governo pode criar um imposto de exportação para incentivar que esse mineral seja refinado aqui no Brasil e agregue valor em território nacional. Outros pontos, sim, agradaram as mineradoras, foram diversos benefícios fiscais incluídos no texto, debêntures incentivadas para projetos de mineração, e esses pontos agradaram, sim, o setor privado. Continuando na questão da agregação de valor, pelo texto que foi aprovado, as mineradoras vão ser obrigadas a aplicar 0,5% de suas receitas em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Isso não agradou as mineradoras, principalmente as de pequeno e médio porte, porque elas afirmam que, como elas são empresas pequenas, sem grande fluxo de caixa, elas ainda não têm capacidade de se comprometer com essa obrigação. E qual é a repercussão ali dentro do governo? O governo nos bastidores tem se comprometido a regulamentar o mais rápido possível esse conselho e estabelecer as regras de forma bem objetiva. O que eles têm afirmado é: o Brasil é uma jurisdição confiável para o setor mineral e não deixará de ser pelo texto que foi aprovado. É isso que tem dito o governo e argumentado ali nos bastidores. Gabriel Garcia, o homem que mais entende de minerais na TV brasileira. Obrigado pela conversa. Boa noite, meu caro.